Olá, crianças, graça e paz, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui. E hoje o vídeo é muito especial. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje nós, como cristãos, temos muito que agradecer a Deus e ficar muito feliz nesse dia. Vamos entender por quê? Hoje nós vamos aprender sobre 7 coisas novas sobre a Páscoa. Vamos lá? Eu não sei vocês, mas eu amo coisas novas. Eu tenho certeza que você também gosta, olha só, de uma mochila nova, de um brinquedinho novo, de um material novo, de um amigo novo. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre 7 coisas novas sobre a Páscoa. Deus, Ele também gosta de fazer coisas novas. Vamos entender por quê? Como você deve saber, a Bíblia ela é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós aprendemos que Deus ele é o Criador e sustentador de todas as coisas e que Ele fez tudo que a gente consegue ver hoje. Porém, depois do pecado de Adão e Eva, o mundo ficou muito destruído pelo pecado e Deus prometeu para Eva que do descendente dela nasceria um que resolveria os problemas do pecado, que seria o nosso Salvador. Todo o Antigo Testamento ele fala a respeito da vinda desse homem, desse Deus que viria ao mundo para nos salvar, para nos libertar. Porém, Deus não enviou o Salvador imediatamente, né? Então, para que o perdão dos pecados pudesse ser feito, Deus deu instruções para o povo hebreu, né? Para o povo de Israel, de como sacrificar um animalzinho inocente para que os pecados deles fossem perdoados. Para que eles pudessem receber o perdão de Deus, eles deveriam sacrificar um animalzinho perfeito, um cordeirinho perfeito, para que através do sangue desse animal inocente, os pecados da pessoa, né, do povo, fosse perdoado. E Deus fez com que, quando o povo estava escravizado no Egito, Deus quis que o povo celebrasse uma festa chamada Festa da Páscoa, que até hoje o povo judeu, né, os israelitas, eles comemoram. E foi a partir dessa festa da Páscoa que até hoje o povo judeu comemora essa festa. Olha só o que aconteceu nesse dia. Deus pediu para que eles, além de matarem um animalzinho perfeito, um cordeirinho perfeito, que o sangue desse animalzinho fosse colocado nas portas das casas dos israelitas, porque o anjo da morte passaria pelo Egito e mataria os primogênitos, os filhos mais velhos dos egípcios. Então, através da passagem desse anjo, que foi a última praga que Deus enviou para o Egito para liberar o povo de Israel da escravidão, então eles comemoram essa libertação da escravidão. E essa festa da Páscoa que muitos comemoram hoje, de ovo da Páscoa, de coelhinho da Páscoa e tudo isso, não tem nada a ver com os elementos que Deus pediu para que tivesse nessa primeira Páscoa. Vamos lá. Os itens que iam nessa primeira Páscoa eram pães asmos, que significa assim, pães sem fermento, ervas amargas e o cordeirinho. Além do sangue do cordeirinho estar nas portas, a família que imolou o cordeiro e colocou o sangue na porta comia o cordeiro inteiro, né? Entre eles, e se eles não pudessem comer todo, poderiam juntar 2 famílias para comer também. Mas ele precisaria ser comido inteiro. E as ervas amargas significavam escravidão. Eles passaram muito tempo, mais de 400 anos escravizados no Egito. É para lembrar da amargura que é ser escravo, né? E os pães asmos, que são os pães sem fermentos, é para lembrar aqui. Porque o fermento na Bíblia, ele significa a presença do mal. Porque o fermento é um pozinho que quando é colocado na massa, ele penetra em toda a massa e faz com que a massa modifique por inteiro, né? Então, é a representação do mal. É como se o mal tivesse sido tirado do povo hebreu. E o cordeiro sem defeito que era sacrificado era para mostrar aqui o que tem em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E essa Páscoa é comemorada até hoje entre o povo judeu. Porém, chegou a boa notícia. O Novo Testamento significa que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito que nasceu,
dentro do ventre de uma virgem, é Jesus, e ele chegou. Então inicia-se um novo tempo, um novo testamento. E havia um homem enviado por Deus, que o nome dele era João Batista. Ele foi separado desde o ventre da mãe dele para anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E quando ele avistou, eles eram bem próximos, eles eram primos. Quando ele avistou Jesus para ser batizado, Jesus foi batizado por ele, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dessa vez, crianças, a gente não precisaria mais matar um animalzinho para receber o perdão de Deus, não precisaria mais sacrificar animais. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro perfeito, chegou para nos libertar da escravidão do pecado. Olha que lindo! Assim como no Antigo Testamento, a pessoa que matava um cordeiro, derramava o sangue daquele animal inocente, passava o pecado da pessoa para o cordeiro e ficava livre do pecado, assim Jesus fez por nós, porque veio sem defeito nenhum, puro, perfeito, o próprio Deus encarnou, se vestiu da criação, né? Ele nasceu em forma humana, para morrer por nós, para nos libertar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, crianças, o pecado, ele é tão forte, tão forte, tão forte, que ele só é perdoado através de sangue, de derramamento de sangue. E nós já nascemos pecadores. Nós recebemos essa herança do pecado por causa da desobediência de Adão e Eva. Porém, como Deus prometeu para Eva que do descendente dela viria um que resolveria o problema do pecado, Deus cumpriu a promessa enviando Jesus Cristo. E por isso hoje nós temos essa liberdade de crer nele para sermos salvos do pecado. E essa é a primeira coisa nova, que nós temos um novo cordeiro. Não precisa mais ser um animalzinho, o próprio Jesus veio como cordeiro perfeito, Filho de Deus, para nos salvar, para nos libertar, que morreu por nós na cruz do Calvário. E essa é a primeira coisa nova que Deus fez. Olha que lindo! E sabe, crianças, quando Jesus se entregou, ele entregou a própria vida para nos salvar. Quando ele morreu, os discípulos ficaram tão tristes, eles não estavam entendendo direito o que seria a ressurreição. Eles estavam com um pesar muito grande, muito tristes. E quando Jesus morreu foi numa sexta-feira. No sábado seria o dia de descanso, eles não podiam fazer nada. Então, um homem chamado José de Arimateia pediu a solicitação do corpo de Jesus, para guardar o corpo de Jesus num túmulo novo, um túmulo que nunca tinha sido usado. E essa é a segunda coisa nova, um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Então ele foi, eu acredito que José de Arimateia, junto com Nicodemos é aquele que se encontrou com Jesus de noite escondido para conversar com Jesus, era também amigo de Jesus. Então eles dois juntos, como eles eram ricos, eles tinham dinheiro, então eles separaram o melhor túmulo para Jesus. E eles colocaram perfume no corpo de Jesus, linho, novo, branquinho, no rosto dele, cobriram ele direitinho e guardaram o corpo dele lá no túmulo na sexta-feira. E também as seguidoras de Jesus, aquelas que ficaram seguindo Jesus durante todo o ministério dele, também queriam levar para Jesus uma mistura de essências, né, para deixar o corpo de Jesus perfumado. Só que elas não foram no sábado, porque sábado para os judeus é dia de descanso, é um mandamento do Senhor descansar um dia da semana. Sabe por quê? O povo passou 400 anos na escravidão no Egito, então eles não sabiam o que era descanso. Eles acordavam, trabalhavam, iam dormir, aí no outro dia trabalhava. Então o povo não sabia o que era descansar. Então Deus precisou fazer um mandamento para que eles tirassem a mentalidade de escravo, né? Deus quis que eles entendessem que eles não precisariam trabalhar todos os dias da semana. Eles precisariam tirar um dia para descansar, para consagrar aquele dia ao Senhor. Então Deus, inclusive, fez esse mandamento, o mandamento do descanso. É um princípio de descansar em Deus.
quando as seguidoras de Jesus foram lá levar no primeiro dia da semana, né? No sábado elas descansaram, mas no domingo, quando elas foram levar as essências para banhar o corpo de Jesus, deixar bem perfumadinho, elas até no caminho pensaram, nossa, quem que vai tirar aquela pedra da frente do túmulo, porque é muito pesada, né? Aí elas comentaram entre si, mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida. Aí elas, quem será que removeu a pedra? Aí apareceu um anjo dizendo, olha, o Jesus que vocês estão procurando, vocês não vão encontrar aqui, porque ele ressuscitou. E essa é uma nova verdade também, a terceira verdade. A nova verdade, a ressurreição de Jesus. Ele não estava mais lá no túmulo, como Deus havia prometido. Então elas saíram muito alegres para contar para os discípulos. Elas não estavam acreditando no que está acontecendo. E olha só o que diz em João 20, do 19 ao 20. Diz assim, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então Jesus apareceu na frente, colocou no meio deles e apareceu. E um discípulo não creu em Jesus, que é Tomé. Aí Tomé falou assim, ele não estava lá na hora? Aí ele disse assim, se eu não tocar na mão dele, que foi furada pelo cravo, e também não colocar a mão no lado dele, que o soldado romano colocou a lança, eu não vou acreditar. Aí 8 dias depois, quando Tomé estava reunido junto com os discípulos, Jesus apareceu de novo, é o que está dizendo aqui. João 20, do 27 ao 29. Depois de 8 dias, exatamente no primeiro dia da semana, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco, porque eles estavam com muito medo. E logo disse a Tomé, põe o dedo aqui, ó, nas minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí disse-lhe Jesus, porque você me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus já ressuscitado, mas porém cremos no Senhor, cremos na ressurreição dele. Nós cremos nessa nova verdade, mesmo não vendo. Jesus fala, nós somos felizes porque nós cremos sem nem ao menos ter visto ele já ressuscitado. E também nós temos uma outra coisa nova, que é o novo dia de adoração. É a quarta coisa nova que Deus estabeleceu. Jesus, quando aparecia para os discípulos dele, ele sempre aparecia no primeiro dia da semana, que é o domingo. Ele ressuscitou no domingo. Então, o sábado, que antes tinha sido estabelecido por Deus para ser guardado, Deus estabeleceu essa nova verdade, esse novo dia de adoração. Por isso que nós vamos, né, para a igreja cultuar ao Senhor no domingo. E a quinta nova coisa que Deus fez é nos transformar numa nova criatura. Lá em 2 Coríntios diz assim, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós já somos criatura de Deus, certo? Porque nós fomos feitos por Deus. Porém, quando Jesus entra na nossa vida, Ele cuida de purificar o nosso coração. Cuida da nossa vida por inteiro, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E nos faz uma nova criatura, segundo a vontade dEle. E essa é a nossa nova verdade, que nós somos uma nova criatura em Jesus. E como novas criaturas, nós também temos uma nova esperança. Deus, o nosso Pai, Ele não só nos deu Jesus para morrer no nosso lugar, para nos libertar do pecado, mas Ele vai completar toda essa redenção, porque ele nos livrou da lei do pecado, porém nós vivemos no mundo com a presença do pecado ainda vivendo no meio de nós. Por isso que nós vemos tantas coisas ruins ainda acontecendo, porque falta Jesus vir nos buscar. E essa é a nova esperança, é a esperança que você, criança, deve ter, que Jesus vai vir te buscar para morar com Ele. Tem uma nova cidade esperando por nós, e essa nova cidade que se chama Nova Jerusalém, linda, maravilhosa, com tudo de melhor que existe no mundo, ruas de ouro, maravilhosa. Então
nós vamos morar lá. Jesus falou que vai preparar morada para nós, para você. Então, se agarre nessa esperança, nessa nova esperança de morar eternamente com Jesus. O Deus que começou a obra na sua vida muito antes de você nascer, muito antes de você saber até o seu nomezinho, Deus já tinha te escolhido para que você seja dele, para que você pertença a ele, para que você se apresente diante dele, sem culpa por causa de Jesus. Deus quer te dar uma nova vida, uma novidade de vida. Então, tudo isso que você viveu até hoje, Deus quer refazer tudo isso que você pensa, tudo isso que você faz, tirar toda a desobediência do seu coração, tirar essa personalidade que você tem, para que você se molde através dos padrões de Cristo. Deus quer que você seja uma cópia, né, de Jesus, do filho mais velho dele, Jesus Cristo. O principal objetivo de Jesus não é mudar o seu exterior, é focar uma mudança no seu interior. As pessoas vão olhar pra você e vão dizer assim: você tá diferente. Você tá diferente, eu não te conhecia assim, o que que tá acontecendo? É uma mudança que ninguém vê, que ninguém nota olhando só pra você, mas é na sua atitude, é dentro de casa, é você obedecendo seu pai e sua mãe, é você tratando seus pais com amor, seus irmãozinhos com amor também, é você obedecendo as professoras da escola, sendo um menino ou uma menina responsável. Então as pessoas vão dizer: você tá diferente, você tá mudado, o que que aconteceu? Aí você vai poder responder: é Jesus na minha vida, porém tudo de bom que há em mim é porque Jesus colocou no meu coração, me deu uma nova vida. Agora vamos aprender um versículo sobre nova vida em Cristo. Tá lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. E se fizeram novas... Opa! Ai, meu Deus, que carinha triste é essa? Não, vamos lá, vamos de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, tristeza, sofrimento, traumas, já passaram. Eis que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo tem uma novidade de vida. Que nem os antigos, os israelitas, eles tiraram o fermento dos pães, eles tiraram o mal, as práticas antigas, tudo que eles faziam de errado. Por exemplo, se hoje em dia você mente, você deixa de mentir. Se você furta, você rouba, você deixa de roubar. Você deixa de desobedecer, você deixa de praticar maldade, porque você é uma nova criatura em Jesus. E agora vamos recordar todas as coisas novas. Primeiro, um novo cordeiro, um túmulo novo. 3, uma nova verdade, Jesus ressuscitou. 4, um novo dia de adoração. 5, uma nova criatura. 6, uma nova esperança. E 7, uma nova vida. Você entendeu todos esses itens? Tia Carol foi clara explicando tudinho direitinho pra vocês? Se não deu pra entender, deixa aqui nos comentários que depois a gente pode conversar mais a respeito disso. Olha só a diferença. Olha, hoje em dia as pessoas comemoram isso aqui, ó. Coelhinho na Páscoa, ovo de Páscoa. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo. A primeira Páscoa que Deus ordenou que fosse feito. Olha aqui, ó, cordeirinho, as ervas amargas e os pães sem fermento. Vocês entenderam cada elemento? O que significa cada elemento? Então é isso, crianças, vamos orar. Hoje é um dia de festa, de celebração, porque Jesus ressuscitou. Domingo é dia de festa. Todo domingo, você quando estiver no culto, você deve agradecer a Deus pelo primeiro dia. É o dia do Senhor, é o dia de adorar ao nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao Papai do Céu. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essas verdades, por essa novidade de vida que através de Cristo nós temos, Senhor, através do sangue dele derramado por nós. Nós somos uma nova criatura, nós crendo nele, Senhor, estamos livres do pecado, da escravidão do pecado, Senhor. Ele nos libertou e nós temos essa esperança de que ele voltará para completar, Senhor, a redenção.
nos levar para morar e viver eternamente contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós descobrimos a nossa razão de viver. A nossa razão de viver e nossa razão de morrer é Jesus, a nossa esperança na vida e na morte. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém! Um beijo, tchau!